A guerra entre a Rússia e a Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022, já ultrapassou 3 anos e meio de duração. O que começou como uma ofensiva militar planejada para ser rápida e decisiva, transformou-se em um conflito prolongado, complexo e de altíssimo custo humano, econômico e político. A resistência ucraniana, e apoiada pelos países ocidentais, impediu os avanços russos esperados nos primeiros meses. Desde então, Moscou tem enfrentado uma série de dificuldades que colocam em dúvida sua capacidade de sustentar o esforço de guerra. Recentemente, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou duramente a situação russa, afirmando que a economia está em colapso e que a Ucrânia tem feito um trabalho excelente ao conter o exército invasor. Mas até que ponto essas afirmações refletem a realidade? Do ponto de vista econômico, os últimos meses revelaram sinais claros de fragilidade na estrutura financeira russa. O Banco Central da Rússia confirmou que o país entrou em recessão técnica, com 2 trimestres consecutivos de retração no Produto Interno Bruto. A queda foi de 0,6% no primeiro trimestre de 2025, e os dados preliminares do segundo trimestre indicam novo recuo. A taxa básica de juros, atualmente em 18% ao ano, é uma das mais altas do mundo. Ela tem sido mantida nesse patamar como tentativa de conter a inflação, que permanece acima de 8%. A governadora do Banco Central, Elvira Nabiullina, reconheceu que a economia está desacelerando rapidamente após um período de crescimento impulsionado por gastos militares. Em 2024, o Produto Interno Bruto da Rússia cresceu 4,3%, mas esse desempenho foi artificial, sustentado por um aumento de mais de 2/3 nos gastos do governo, especialmente na área de defesa. Já em 2025, a projeção de crescimento caiu para apenas 1% e crescem os alertas sobre uma possível crise de crédito sistêmica, alimentada por dívidas ocultas e empréstimos compulsórios concedidos a empreiteiros militares. O orçamento militar oficial da Rússia representa cerca de 8,7% do Produto Interno Bruto, mas análises independentes indicam que os gastos reais ultrapassam esse valor em bilhões de dólares. Estima-se que o país já tenha excedido seu orçamento militar planejado para 2024 em quase 3 trilhões de rublos, o equivalente a 28 bilhões de dólares. Para sustentar esse nível de despesa, o Kremlin tem recorrido a mecanismos financeiros não convencionais como a emissão de dívidas corporativas forçadas, que já somam mais de 400 bilhões de dólares, dos quais cerca de 250 bilhões estão diretamente ligados à guerra. Outro ponto crítico é o esgotamento das reservas nacionais. O Fundo Nacional de Riqueza da Rússia, que funcionava como uma espécie de colchão financeiro, viu seus ativos líquidos caírem de 117 bilhões de dólares em 2021 para apenas 31 bilhões no final de 2024. A previsão é que essas reservas se esgotem completamente até o outono de 2025, o que pode levar o país a uma crise fiscal profunda. A dívida pública russa, embora ainda considerada baixa em termos relativos, está em trajetória ascendente, pressionada pelos gastos militares e pela queda na arrecadação provocada pelas sanções internacionais. As sanções, aliás, continuam a impactar severamente a economia russa. O congelamento de ativos, a exclusão de bancos do sistema de transferências internacionais, o embargo à exportação de petróleo e gás para a Europa e as restrições à importação de tecnologia avançada têm limitado a capacidade de inovação e de investimento do país. Cerca de 300 bilhões de dólares em ativos soberanos russos permanecem retidos no exterior, dificultando a estabilização do rublo e o financiamento de importações essenciais. No campo militar, os desafios não são menores. A Rússia perdeu centenas de milhares de soldados desde o início do conflito, entre mortos e feridos. A moral das tropas está baixa e os problemas de recrutamento persistem. A escassez de equipamentos modernos, a dependência de armamentos obsoletos e a dificuldade de reposição de estoques têm comprometido a eficácia das operações. Já a Ucrânia, por outro lado, tem recebido armamentos sofisticados, como tanques Leopard 2, sistemas de defesa aérea Patriot e mísseis de longo alcance, o que elevou sua capacidade de resposta e dificultou ainda mais os avanços russos.
Nesse cenário surge uma questão estratégica. Onde estaria a Rússia sem o apoio do Irã e da Coreia do Norte? A ajuda desses dois países tem sido decisiva para manter o esforço de guerra russo. O Irã tem fornecido drones de ataque, em especial os modelos Shahed 136, usados em larga escala para atingir infraestruturas ucranianas. Esses drones de baixo custo e alta eficiência permitiram à Rússia manter uma campanha aérea constante, mesmo diante das perdas em sua frota de aviões e helicópteros de ataque. A Coreia do Norte, por sua vez, tem contribuído com armamentos convencionais, munições e com soldados em funções logísticas e de apoio. Embora o governo russo não confirme oficialmente essa presença, há indícios crescentes de cooperação operacional entre os dois países. A transferência de projéteis de artilharia, foguetes e sistemas de defesa antiaérea já foi documentada por agências de inteligência ocidentais, representando um reforço importante para um exército russo que enfrenta dificuldades crescentes de reposição de estoques. Sem esse suporte externo, é plausível afirmar que a Rússia estaria em situação ainda mais crítica. A dependência de parceiros como Irã e Coreia do Norte revela a fragilidade da cadeia de suprimentos militar russa e a limitação de sua capacidade industrial autônoma. A guerra, que deveria ser uma demonstração de força, acabou expondo vulnerabilidades estruturais profundas. Além disso, os ataques ucranianos a refinarias e depósitos de combustível em território russo têm elevado os preços internos da gasolina, gerando insatisfação popular e pressionando ainda mais a inflação. A escassez de peças de reposição provocada pelas sanções tem afetado a manutenção de veículos militares e civis, enquanto a indústria automotiva opera com capacidade reduzida. A aviação comercial enfrenta dificuldades para manter aeronaves em operação e o setor ferroviário sofre com atrasos e falta de insumos. No campo social, a situação também é preocupante. Embora o governo mantenha uma taxa oficial de desemprego em torno de 2,3%, considerada como pleno emprego, esse número não reflete a realidade de milhões de cidadãos deslocados de setores produtivos para funções militares ou administrativas ligadas ao conflito. O aumento do custo de vida, a escassez de produtos importados e a censura à imprensa têm gerado um clima de tensão nas grandes cidades, ainda que manifestações públicas sejam rapidamente reprimidas. O Kremlin tenta compensar essas dificuldades com uma narrativa de resiliência e soberania. O presidente Vladimir Putin insiste que o país está preparado para enfrentar os desafios e que os juros altos são necessários para manter a previsibilidade econômica. No entanto, mesmo aliados próximos, como German Gref, presidente do Sberbank, já admitem que a economia vive uma estagnação técnica e defendem cortes mais agressivos nos juros para estimular os investimentos. Diante disso, a afirmação de Donald Trump encontra respaldo nos dados mais recentes. A economia russa está de fato em frangalhos, pressionada por sanções, inflação, juros elevados e gastos militares excessivos. A Ucrânia, com apoio ocidental, conseguiu conter os avanços russos e retomar parte dos territórios ocupados. A guerra, longe de ser rápida, tornou-se um impasse prolongado, com custos crescentes para Moscou. A projeção para os próximos meses aponta para um agravamento da crise, com as reservas se esgotando, a dívida aumentando e a pressão internacional se intensificando. A Rússia pode ser forçada a rever sua estratégia. Um cessar-fogo, embora ainda distante, começa a ser cogitado por analistas como a única saída viável para evitar o colapso financeiro. A continuidade da guerra dependerá da capacidade do Kremlin de manter o apoio de seus aliados e de sustentar uma economia cada vez mais fragilizada. Em resumo, as dificuldades militares e econômicas da Rússia são reais, profundas e crescentes. Sem o suporte militar do Irã e da Coreia do Norte e ainda suporte financeiro e técnico da China, o país estaria em situação ainda mais delicada. A guerra revelou não apenas os limites da força militar russa, mas também as fragilidades de sua estrutura econômica. A fala de Trump, ao destacar esses pontos, reflete uma leitura precisa do cenário atual. A Rússia está em má situação, e tudo indica que isso ainda vai longe. Agradecemos por chegar até aqui e convidamos você a se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos como este. Até a próxima!